Oi gente, meu nome é Ana Carolina e hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer uma table view programaticamente. Bom, para vocês terem uma ideia, isso é o que a gente vai fazer. A gente tem aqui então uma table view em que cada célula é um lugar contendo uma imagem e o nome do lugar. Então vamos começar. Vou criar aqui um projeto do tipo Single View Application e vou chamá-lo de Tutorial Table View, mas você pode colocar o nome que você quiser. Primeiramente, como a gente está fazendo o projeto programaticamente, não vamos usar a storyboard. Por causa disso, a gente vai ter que fazer uma alteração no App Delegate. Vamos colocar aqui então esse bloco de código e basicamente o que ele faz é definir qual é o controller inicial que vai entrar em atividade assim que a gente abrir o app. No caso é o ViewController, que já está criado aqui e a gente só vai configurar ele depois. Eu também adicionei aqui um Navigation Controller para que a gente tivesse aquela barra superior no nosso app. Essa é uma forma fácil e rápida de adicionar um título a uma tela. Além disso, quando você tem controllers sequenciais, a Navigation Bar torna muito mais fácil você voltar para o controller anterior, tanto em termos de código quanto de interface. Assim, o nosso Root View Controller, ou controller inicial, vai ser o Navigation Controller. Bom, então, como a gente vai fazer uma Table View no nosso View Controller, a gente tem que adicionar dois protocolos. O UI Table View Data Source, que vai ser responsável pela fonte de dados que vai alimentar nossa Table View, e o UI Table View Delegate, que é responsável por controlar as funções tanto de aparência quanto de performance de ações. Eu já vou adicionar também a variável TableView, chamando ela de TableView lugares. Agora no View de Load, eu vou começar a configurar a nossa tela, adicionando os elementos da nossa view. Primeiro eu vou colocar um título para a nossa Navigation Bar, e agora eu vou definir a posição e o tamanho da nossa TableView, dizendo que a sua origem horizontal e vertical, ou seja, o x e o y, são 0, e isso significa que ela vai começar no início da nossa tela. Eu vou dizer também que ela vai ter a mesma altura e largura da tela do dispositivo. Vamos dar um Add Subview para que a TableView apareça na nossa tela. E a gente tem que especificar também que o Data Source e o Delegate da TableView são o controller que a gente está mexendo agora. Porque a gente disse também na classe ViewController que ela segue o protocolo UI TableView Data Source, a gente vai ter que adicionar ainda dois métodos obrigatórios para que o nosso ViewController se conforme a esse protocolo. Então nós temos o Number of Rows in Section, que determina quantas linhas cada seção da TableView vai ter. No nosso caso, a gente só vai usar uma seção, então são quantas linhas, no geral, a nossa TableView vai ter. A gente tem também a função self-for-row-at, que é a função responsável por configurar o conteúdo de cada célula. Bom, para dizer quantas linhas a gente precisa, no Number of Rows, basta contar quantos elementos a gente vai ter na TableView. Assim, a gente precisa, primeiramente, do conjunto de dados que vai aparecer nela, que isso a gente ainda não tem. Como a gente quer que cada elemento, que é um lugar, né, contenha duas características, a foto e o nome, eu vou criar uma classe chamada lugar para que a gente possa criar nossa lista de dados mais facilmente. Então, aqui a gente está dizendo que o objeto da classe lugar tem dois atributos, o nome e a foto. Quando a gente criar um objeto desse tipo, então, a gente vai ter que especificar esses dois atributos como parâmetros, o que vai ser verificado por esse init que eu coloquei aqui. Agora vamos importar para o projeto as imagens que a gente vai usar. Eu vou colocar na nossa ViewController uma lista, ou um array, de elementos da nossa TableView. A gente tem aqui então 7 elementos do tipo lugar e cada um tem um nome e uma foto. Então na função NumberOfRows, a gente só precisa pedir para que ela retorne a contagem de elementos do nosso array. Já para fazer a função self-for-row-at, a gente vai ter que fazer duas coisas primeiro. Uma delas é criar um outro arquivo para que a gente possa montar a nossa célula modelo. Eu vou chamá-la de cell_lugar e ela vai ser do tipo UI TableViewCell. Nós vamos ter dois elementos nela, então eu vou criar duas variáveis, uma label para exibir o nome do lugar e uma image para foto. Temos que implementar aqui ainda o override init e o super init, e agora eu vou configurar a célula. Eu colei aqui o código que eu já tinha feito e vou explicar o que ele está fazendo. O Xcode também pede para a gente implementar isso aqui, então vamos fazer isso logo. Como dependendo do dispositivo do usuário, o tamanho da tela vai ser diferente, eu estou evitando usar números absolutos para configurar o tamanho e a posição dos elementos. Assim, eu estou usando porcentagens do tamanho da tela. Porque eu vou usar esse parâmetro algumas vezes nesse arquivo, eu fiz 3 linhas de código aqui para usar um nome simplificado e deixar o código mais claro. Eu defini também que a altura das nossas células vai ser 20% do tamanho da tela, mas você pode colocar o tamanho que você quiser. Sim, por exemplo,
Para posicionar a imagem, eu coloquei uma margem no canto esquerdo e no topo da imagem, além de determinar que a largura dela vai ocupar 60% do comprimento da célula. Para label do nome, eu fiz quase a mesma coisa, eu só coloquei o y como 0, porque na linha de baixo eu defini que ele está verticalmente centralizado. Por último, adicionei os elementos da tela com Add Subview. Outra coisa que a gente tem que fazer é registrar a célula na nossa view. A classe vai ser o nome que utilizamos na criação da célula, então célula-lugar, e o identificador ele serve para que o Xcode reconheça que a gente está se referindo a essa célula quando utilizarmos o nome. Aqui, no caso, vai ser cell. Agora podemos configurar o cell for row add. Primeiro a gente precisa dessa linha de código, que basicamente, para utilizar menos memória, quando você scrolla a sua table view, ao invés de criar uma célula nova para cada elemento, ele simplesmente reusa a célula que sairia da tela. Usamos o mesmo identificador de registro e a gente tem que colocar esse cache aqui também. A gente tem que adicionar ainda mais duas linhas. A primeira diz qual vai ser a imagem da variável ImagePhoto que a gente criou, e a imagem vai ser a foto correspondente ao elemento no indexPath da célula. IndexPath é a posição de um elemento no nosso array. Então, por exemplo, a primeira célula deve mostrar a imagem do primeiro elemento, no caso, é a foto da Austrália. E a gente vai fazer a mesma coisa para a label do nome. E por último, a gente pede que a função retorne a célula configurada. Agora eu vou adicionar só mais uma última função, que faz parte do UI TableViewDelegate. Como a gente está usando imagens, a gente não quer que o tamanho da linha seja o padrão. Por isso eu vou usar a função height for row add para especificar a altura da linha. Agora a gente já pode rodar o nosso projeto. Então a gente tem aqui uma table view com 7 elementos, cada um com uma imagem e um nome, do jeito que a gente configurou. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado e não deixe de conferir os outros vídeos do nosso canal. Obrigada!